Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta para o estudo do livro Perturbações Espirituais. Hoje, o nosso estudo será do capítulo 13º, intitulado Atividades Incessantes, e contamos com a participação dos queridos amigos Marcelo, Vitor e Lincoln. Mas antes de passarmos a palavra a cada um dos integrantes, nós convidamos vocês para a nossa prece de abertura, elevando os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus, pedindo a Ele as bênçãos para este momento de reflexões, de aprendizado, que objetiva a construção individual que se perpetuará para a sociedade ao qual estamos todos inseridos. Que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda inspire a cada um dos coordenadores desta noite e o amparo da nossa querida Sueli Schubert, para que juntos possamos encontrar o que necessitamos para a nossa renovação. Que Jesus nos guarde e nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Para o nosso resumo, nós convidamos o querido Marcelo. É com você, amigo. Boa noite, Tânia. Boa noite, Vitor. Boa noite, Lincoln. E a todos que nos assistem neste dia muito especial. Bem, nós vamos trazer aqui o resumo do capítulo 13, Atividades Incessantes. Logo no começo desse resumo, vamos perceber como Manuel Filomeno de Miranda pontifica, elucida a respeito da instituição espírita, da importância da casa espírita. E ele nos fala, num determinado momento, que a instituição espírita ela é erguida, mas não só erguida, é mantida pelas vibrações mentais e as realizações espirituais nos dois lados da vida, dos encarnados e dos desencarnados. E torna-se como uma espécie de uma ilha no meio deste mar, uma ilha de harmonia, no meio deste mar tão tumultuado das paixões humanas, nos tempos em que estamos vivendo. Ele nos traz também que as atividades são incessantes, constantes numa casa espírita, né? Desde aquelas de natureza transcendental, com os espíritos em aflição, que são trazidos, até os acolhidos, encarnados, que também se adentram à casa espírita. E traz a importância realmente desta instituição que se chama Centro Espírita. Ele nos fala, Manuel Filomeno de Miranda, também neste capítulo, que mesmo esta específica instituição invadida por espíritos ainda vulgares, havia assédio, havia muitos problemas nesta instituição, mas mesmo invadido pela perversidade de espíritos vulgares, mesmo assim, aquela instituição em que eles estavam hospedados não deixava de ser a oficina de bênçãos
para as quais havia sido erguida. E, naturalmente, o momento aflitivo que a instituição experimentava, resultado da invigilância de alguns dos trabalhadores, alguns dos membros, e Manuel Filomeno de Miranda utiliza a expressão vencidos pela inferioridade moral que não conseguiram superar, mesmo assim, era uma instituição do bem e aqueles que estavam sendo pedra de tropeço com as suas anfractuosidades estavam em processo de franca reabilitação. E aí o trabalho, naturalmente, desses espíritos era de seguir inspirando, orientando, plasmando a paz e as situações todas. Então havia uma transitória perturbação, que logicamente mais tarde iria ceder lugar ao momento de, ao momento de harmonia, porque o lema é a caridade, não a caridade simplesmente de doar moedas, a caridade entendida por Jesus. Por isso que ele coloca logo no começo ali, o lema deveria ser, deve ser de uma casa espírita do espiritismo, fora da caridade não há salvação. A caridade como ela é entendida por Jesus, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. É o que está ali na pergunta 886, que talvez os nossos irmãos tragam. Mas o dia transcorria, cheio de atividades, muitas situações. E houve num determinado momento, né, os trabalhos socorristas aconteciam ali, muitas pessoas sendo atendidas, mas num determinado momento, uma mulher com os cabelos desgrenhados, os trajes aí meio em desalinho, perseguida por dois moradores de rua. Tudo isso está no plano encarnado. Ela era uma mulher que estava encarnada com esses dois moradores de rua. A seguem e correndo atrás dela, e ela se adentra dentro da instituição, ameaçada com pedras, com pedaços de madeira, muito aturdida, em pânico, entra portas adentro da instituição. Mas os agressores, né, por alguma razão, por razões que nós já conhecemos, essas barreiras magnéticas, não se sentiram encorajados de adentrarem porta dentro da instituição. Graças às defesas magnéticas que circundavam todo o edifício, né, ela naturalmente ali foi acolhida por os trabalhadores da casa espírita, percebiam que tinha algumas marcas, algumas manchas, naturalmente dos ataques que aconteciam. Ela é acolhida, ela ali declara-se uma sofredora, ela estava sendo acusada de que havia roubado um cobertor. Vejam que coisa, um cobertor. E, naturalmente, era muito assediada. Aquelas trocas que acontecem, trocas vis, de moralidade muito baixa, os serviços sexuais que, naturalmente, acontecem nestas comunidades de rua, as coisas mais vis. E ela sendo acusada de roubar um cobertor. Naturalmente, foi acolhida, ela foi ali agasalhada pela instituição, que começou a cuidá-la de uma forma muito especial. Então, há um determinado momento que Manuel Filomeno de Miranda fala, né, que o centro espírita não pode nunca descurar-se de atender a estes filhos do Calvário, porque esta é uma das funções da casa espírita. Mas aí, vamos seguindo, passa-se um outro momento, né? E de imediato nós vamos ver que, sob a direção de Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, juntamente com aquela equipe espiritual, rumaram na direção de uma outra instituição que passava por terríveis momentos de inquietação, uma espécie de uma desestruturação. Esta instituição, que por décadas havia desenvolvido atividades muito dignificantes, firmadas, como diz o nosso querido benfeitor, nas bases sólidas da codificação kardeciana. Mas a instituição cresceu muito. E tudo que cresce muito, muitas vezes, perde em qualidade. E aí a gente percebia, na fala de Manuel Filomeno de Miranda, que isso, de fato, criou uma situação bem sui generis.
devido ao excesso de modernização, da necessidade de recursos mais específicos para os controles de qualidade, as questões relacionadas ao carinho, ao trato com as pessoas. Parece que cresceu em profissionalismo do ponto de vista material, mas perdeu em amorosidade. Perdeu talvez um pouco daquele sentido da Casa do Caminho que foi caracterizada pelas primeiras instituições cristãs. E aí nós vamos percebendo o grande problema, as grandes situações, porque a situação se agravou de tal forma que os conflitos e os embates aconteciam. Houve, num determinado momento, onde os trabalhadores espirituais estavam ali chegando para uma reunião do conselho administrativo para análise das contas, do orçamento, previsões para o futuro, mas havia, como nós havíamos mencionado, as divisões, os egos exacerbados entre aqueles trabalhadores. A divisão entre os servidores era visível, como diz Manuel Filomeno de Miranda. Cada grupo fazendo questão de ocultar as suas faltas e apontar os defeitos alheios. O fundador da casa, o fundador espiritual da casa, o irmão Hermínio, não escondia as suas preocupações e demonstrava muita apreensão em torno dos próximos acontecimentos. E, naturalmente, ele acolheu toda aquela equipe que estava sendo capitaneada pelo Dr. Bezerra, Manuel Filomeno de Miranda e os outros ali, com muito carinho, com muita união. Então, nós vamos percebendo que nesta reunião que ocorreu, nesta reunião de diretoria, o Conselho de Contas, dos processos todos, vamos perceber o presidente encarnado da instituição, promove a prece, né? E estava profundamente inspirado pelo fundador espiritual da obra, conclamando os amigos, os irmãos ao entendimento. Era claro que as discórdias, as situações ocorriam ali. Era um momento periclitante da instituição. Como havíamos dito, cresceu muito e do ponto de vista material, com as suas especificações, com as suas especificidades, mas perdeu talvez o sentido da fraternidade. Então, este nosso irmão encarnado, o presidente da fundação, da instituição, muito inspirado, faz a prece. Né? Mas alguns membros que estavam ali participando dos trabalhos, ainda muito renitentes, ainda muito intolerantes, permaneceram muito firmes nos propósitos que abraçavam, propósitos relacionados ao ego, e não se permitiram, mesmo naquela prece sensível, não se permitiram sensibilizar com a mensagem de compreensão, de tolerância, porque estavam muito vinculados a espíritos perturbadores por fora, incutindo aqueles pensamentos para que as discórdias, as situações ocorressem, né? Então, nós vamos perceber que isto, mesmo o presidente falando aquilo ali, tudo, as discórdias começaram acontecendo, né? Logo em seguida, um vai e traz alguns pontos, aponta um erro, o outro vai, uma coisa engata na outra. Quando a gente percebia, era um apontando o erro do outro, ninguém tinha culpa de nada, todos apontavam os erros alheios. E o capítulo nos traz um clássico exemplo destas instituições espíritas, quando são inicialmente fundadas para o bem, para a concórdia, para a fraternidade, quando perdem o sentido principal do que para que são construídas, né? E aí, mas mesmo assim, o dirigente demonstrava muita paciência, muita compreensão. E nós vamos percebendo que Dr. Bezerra, num determinado momento, ele se compadece muito daqueles que vibravam pelo bem, com seus egos diminuídos, que vibravam pela instituição. E ele direciona o pensamento ao diretor da reunião, daquele que estava conduzindo a reunião, e aí o inspira de uma forma muito única, que
talvez seja interessante nós lermos alguns trechos que eu coloquei aqui embaixo, para não perder a beleza. Aí começa o presidente da instituição falando, inspirado por Bezerra, e eu vou ler alguns trechinhos. Não ignoramos o período grave que estamos vivendo em nossa casa, não importando de quem seja a responsabilidade, porquanto todos estamos no mesmo barco e temos assumido juntos todos os compromissos, alguns dos quais de resultado perturbador. Acusarmos-nos reciprocamente não solucionará os problemas, pelo contrário, torná-los-á de maior dimensão, avançando rumo ao escândalo. E o escândalo somente piorará a situação delicada em que todos nos encontramos. Segue, então, inspirado por Dr. Bezerra, o dirigente da reunião. O conhecimento da doutrina espírita revela-nos que, além dos adversários encarnados que todos temos, quando estamos dedicados ao bem, existem aqueles que se encontram desvestidos de matéria e que se comprazem em gerar embaraços e destruir a obra de Jesus na Terra. Não é a primeira vez. Olha o que ele traz. E eu estou lendo exatamente daqui da página que está aberta para mim, aqui embaixo. Não é a primeira vez que somos chamados pelo Mestre para o seu ministério. Fracassamos não poucas vezes, assumindo graves responsabilidades. Esta é uma oportunidade rara, especial, em face do conhecimento da imortalidade e da reencarnação que nos norteia o passo. E ele segue afirmando da necessidade de união, da necessidade de esforço para que possam caminhar juntos, contribuindo com estes guias da humanidade, para que possam, daquela sociedade, transformar um ambiente mais saudável e inaugurar uma era nova, uma era mais feliz. Ele menciona a questão, inspirado por Dr. Bezerra, do apóstolo Paulo, nos falando da urgência de continuar o trabalho. Traz uma das belas citações que está no livro Paulo Estevão, na segunda parte, no capítulo 5, Lutas pelo Evangelho, que eu acredito que os nossos irmãos Lincoln e Vitor irão trazer, nas discórdias, nas discussões, nas tricas, nas futricas que aconteciam em torno das questões menores, desprestigiando o foco principal, que é o amor, que é a concórdia, o grande objetivo que todos nós somos chamados a, mais uma vez, ingressarmos na escola da vida encarnada. E ele fala com uma beleza, fala com uma profundidade que vale a pena todos nós lermos. Faz uma pausa, enquanto todos os membros passaram agora a ouvi-lo com muito respeito. Mesmo aqueles que inicialmente estavam como fervorosos adversários, parece que o clima se amaina e eles passam a vibrar em uníssono, pelo menos naquele momento. A gente sabe que a gente tem essas oscilações. Fica todo mundo empolgado, passa assim um dia, 2 dias, volta tudo ao normal. Mas o Dr. Bezerra tem esta capacidade. E se nós seguirmos esta orientação, que está ali nas páginas, nos parágrafos finais deste capítulo, quem sabe poderemos utilizar estes mesmos conselhos para as nossas instituições espíritas. E aí a reunião prosseguiu num clima diferenciado, numa fraternidade que passou a voltar, que voltou, e foram tomadas providências especiais, minimizando as consequências dos problemas graves, e aquela reunião passou a abrir perspectivas de soluções, abrindo perspectivas de soluções para o médio prazo, porque a gente quer sempre para amanhã. Não, para o médio prazo. Tudo demanda um certo tempo de acomodação. E aí vamos perceber lá no finalzinho, Manuel Filomeno de Miranda e outros membros da equipe dirigiram-se aos ambientes de atividades espirituais e puderam participar de labores socorristas aos desencarnados
que eram trazidos para o repouso e a posterior transferência para as comunidades nas quais eles seriam adequadamente instalados e tratados. E aí percebemos, né? Logo, Manuel Filomeno de Miranda nos traz a equipe visitando esses departamentos, e ele traz ali no finalzinho, recordando aquela primeira instituição cristã, a Casa do Caminho, lá na estrada de Jope, próximo a Jerusalém. Traz uma referência àqueles primeiros apóstolos, Pedro, Tiago, João, que todos eram assistidos pelo psiquismo de Jesus, que Jesus já havia desencarnado. E traz uma comparação muito interessante, porque Manuel Filomeno de Miranda falava como é que podiam dar conta daquela quantidade de espíritos nos dois lados da vida, com seus problemas. E ele fala como é que pode, naqueles tempos primevos, daqueles apóstolos sem recursos, conseguirem fazer tanta diferença. E ele fala, era o psiquismo de Jesus que os sustentava e que os socorria naqueles variados quadros das mais variadas perturbações psíquicas, dos casos de possessão, de miséria de toda a parte. Era Jesus que estava ali alimentando de uma forma psíquica e orientando aqueles irmãos que ali estavam. É mais ou menos esta a fala que gostaríamos de trazer num resumo muito simplificado deste capítulo, mas que nos traz um norte do que estamos fazendo o que estamos fazendo com as nossas instituições espíritas. Estas eram as nossas falas. Excelente resumo você trouxe para nós, Marcelo, apontando aspectos importantes que precisamos observar diante da nossa conduta na casa espírita. As nossas vibrações mentais, a invigilância, o atendimento a esses filhos do Calvário, o esforço que estamos fazendo para conduzir de maneira a seguir o Evangelho de Jesus na nossa conduta na casa espírita. Mas, para dar continuidade aos aprofundamentos, nós convidamos o querido Vitor, que fará os primeiros aprofundamentos. É com você, Vitor. Muito obrigado, Tânia. Cumprimentando o Lincoln e o Marcelo. E os nossos cumprimentos aos irmãos e irmãs que nos assistem nesse estudo da oportunidade de hoje, e agradecendo muito ao Marcelo por ter facilitado a nossa fala, porque ele pavimentou bem o caminho, no meu caso, principalmente. Então, relatando inicialmente o atendimento que fora feito àquela senhora, aquela pobre mulher que adentra a porta da casa espírita e que fora perseguida por dois indivíduos em situação de rua, e mais ainda, teleguiados, vamos dizer assim, por entidades que também aproveitavam o ensejo para criar um transtorno na palestra que estava sendo proferida. A gente observa de forma interessante o carinho, né? O atendimento inicial, curando alguma coisa dos hematomas, fazendo alguns curativos, limpezas. Isso me lembrou muito aquele caso do bom samaritano, pensou-lhe as feridas, né? O primeiro atendimento. Então, logo depois veio o acolhimento, que fora confortada com palavras carinhosas, ela fora abrigada alguns dias, enquanto se providenciava alguma situação para melhores condições de vida. E aí a gente poderia fazer uma ilação como o samaritano levando a criatura para a hospedaria. E depois a continuidade das ações, né? Caso ela desejasse melhorar a situação de vida daquela situação que ela se encontrava,
poderia seguir uma nova trilha que os próprios companheiros daquela casa espírita poderiam trabalhar com mais atendimento fraterno, com questões promocionais, etc. Então, é aquela acolhida, pensar as feridas inicialmente, acolher e dar prosseguimento às ações. Isso me lembrou um pouco o Bom Samaritano. Mas o que fica registrado aqui é a fala da necessidade de atendimento aos filhos do Calvário, ou seja, os filhos do sofrimento, do martírio, do tormento, né? Que é a terceira acepção da palavra Calvário. Então, esse atendimento a essas pessoas que foram empurradas, segundo o texto do livro, para situações mais dolorosas do caminho, onde sofrem as pressões da miséria, onde padecem as injunções de transtornos obsessivos indescritíveis. É porque nem todas estão nessa condição socioeconômica, que os filhos do Calvário é uma palavra muito ampla, mas especificamente é em função daquilo da pobre mulher que está sendo direcionada para isso. Outra coisa que a gente pode depreender aqui, fazendo um link, é que nessa visita, logo posterior a esse fato ocorrido na palestra inicial, é que seria feita essa visita, como foi, né? E Manuel Filomeno de Miranda, agora já nessa nova casa, ele, ao visitar os enfermos mentais e obsidiados, ele evoca a Casa do Caminho, na estrada de né, próximo a Jerusalém, como um modelo a ser seguido. Então, pegando esse link, nós vamos falar alguns detalhes da Casa do Caminho e o tipo de atendimento que era naquela situação, né? Primeiramente, o Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele vai trabalhar um texto da seguinte forma, que Simão, acompanhado de Tiago, que é o irmão de Levi, Mateus, recebeu um carroceiro, Efraim, à porta da casa do caminho, com efusivas demonstrações de carinho. Efraim esclareceu o motivo da sua presença ali, dizendo da necessidade que ele teve de levar até aquela casa 2 homens que ele havia recolhido nessa estrada. E Tiago, logo, inicialmente, ele fala: não, mas isso é impossível. Nós já estamos com 49 doentes acamados, mais 2 não seria possível. E isso me faz lembrar, quando o Tiago fala da impossibilidade de atender, eu me recordei imediatamente da questão da mãe do Máscara de Ferro. Eu fiquei, sim, pensando, se não fosse Divaldo, né? Porque Divaldo, inicialmente, ele também estava reticente em atender aquela criatura, né? Cheia de formiga, etc. E o porteiro, se não me engano, ligou para Divaldo, e Divaldo falou: mas fulano, eu pedi para não me interpelar nesse momento, já tarde da noite. Aí ele foi lá e, mesmo estando com a capacidade num patamar mais difícil, ele consente em trazer aquela criança que ele fora oferecida, vamos dizer assim, à porta da mansão do caminho, e ele acolhe aquela criança, e depois ele vai perceber que, fruto dessa acolhida, é que o Máscara de Ferro, depois de muito tempo, entende a veracidade da transformação de Divaldo. E aí ele cai em si e inicia um processo, né? Então, eu lembrei muito dessa questão. E outra que a gente tem que considerar, que um daqueles 2 que foram recolhidos pelo Efraim era o Gesiel, que futuramente seria o Estevão, o filho espiritual de Pedro, né? Então, uma coisa interessante que o livro fala, que desde que Pedro sai do Tiberíades e vai para Jerusalém, ele se transforma numa célula central de grande movimento humanitarista, porque em torno de Pedro, os outros apóstolos, né, concentram
uma força que a gente vai entender lá no final da questão do psiquismo do mestre, né? Por isso que a casa de Pedro se transforma ao tempo como um projeto de ampliação de atendimento de criaturas em sofrimento, em desvalia, em situação de miserabilidade. Então, ele fala o seguinte: a residência de Pedro, que fora uma doação de vários amigos do caminho, a residência agora nessa estrada, né? Regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Eram velhos, ulcerosos, loucos que chegavam das regiões mais longínquas, é, crianças paralíticas nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Porque Pedro também curava, os apóstolos também curavam. Né? E Pedro faz um comentário: estou nessa cidade há cerca de 1 ano, ali em Jerusalém, na estrada, e por esses leitos singelos têm passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um paupérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nestes poucos meses. A estas portas têm batido homens esfarrapados que foram políticos importantes, mulheres leprosas que foram quase rainhas. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. Não tem jeito, é Jesus que é o farol, que norteia todo o processo de atendimento. E ele diz ainda que a hora habitual das refeições, as filas de mendigos à porta imploravam a esmola da sopa. E acumulando mais ainda, João e Pedro, com o concurso de outros companheiros, haviam construído um galpão, um pavilhão modesto, destinados aos serviços da igreja, à eclésia, né? A assembleia, para que a sementeira da palavra de Deus, a divina, pudesse ser iniciada. Então, chegou-se a uma brilhante conclusão que, se eles fossem atender só os necessitados do corpo, não seria razoável que isso ocorresse em vista daquilo que eles, os apóstolos, receberam de alimentação espiritual. Então, eles dividiram as tarefas. Então, ficou combinado de alguns companheiros ficarem designados para as tarefas do atendimento às criaturas, crianças, os velhos, as mulheres, do campo físico, e os apóstolos, pelo fato de terem recebido a mensagem diretamente, fariam os comentários a respeito das anotações de Levi, principalmente, que era o texto mais antigo que eles tinham. Então, com isso, ficou combinado que, numa primeira reunião, essa situação foi discutida e Estevão passa a atender, como um trabalho de noviciado, as questões relativas ao corpo. Futuramente é que ele ia se desembaraçando e começava no atendimento ao consolo, a palavra que erguia moralmente as pessoas, e ele se transforma naquele baluarte até o episódio com o Saulo, naquele entrevero que aconteceu ali na própria Casa do Caminho. Era uma casa humilde, não tinha nada de ostentação. E aquilo era factível por causa do entusiasmo. Todo início de atividade de uma casa espírita são poucos companheiros que dão a vida, que dão o entusiasmo, que dão aquele elan nas tarefas mínimas. São os mesmos aqueles que varrem, que pintam, que põem a cortina, porque aquela é a casa deles. Então, por isso que esse entusiasmo ele é contagiante nas casas espíritas que são fundadas. Evidentemente que, com o tempo, o trabalho vai crescendo, aquele entusiasmo, às vezes, vai arrefecendo, vai tendo uma
uma descontinuidade por outras pessoas que não participaram do sonho inicial, não tendo aquela consequência do que é uma casa, do projeto até a sua primeira construção, realmente isso acontece. Mas vamos lembrar aqui que Gamaliel vai visitar essa casa. A convite de Pedro, vai visitar a casa do caminho, do episódio em que Saulo queria que Pedro fosse preso junto com Tiago e João para pegar Gesiel e para matar os três. Era esse o projeto. Mas Gamaliel, a convite do próprio Pedro, vai fazer uma visita à casa do caminho. E ele entra naquela casa dos pobres galileus que o receberam com infinita alegria. E ele, Pedro, vai à frente explicando as finalidades da instituição. E vai dizer, num determinado momento, vai dizer, não, vai entregar uma cópia das anotações, num pergaminho, das anotações de Levi sobre os ensinamentos do mestre. E oferece a Gamaliel. E Gamaliel futuramente vai entregar a mesma cópia no deserto de Dan para que Saulo, agora Paulo, daqui a pouco Paulo, vá fazer as suas reflexões a respeito desses textos. Então, Simão, como bom anfitrião, vai conduzindo o velho doutor da lei a todas as dependências, até que Gamaliel dá frente a frente com um grande amigo. Ele vai perceber o Samônio. Samônio, você aqui, o que está acontecendo? Ah, Senhor, eu vi meu corpo apodrecer entre os confortos da minha casa. Aí ele começa a narrar o sofrimento dele. Foi denunciado como leproso, solicitou o socorro dos filhos, os filhos o abandonaram, enviaram-me a um local onde ficam os leprosos. E ele, enquanto isso, os amigos que se banqueteavam com ele, agora todos desapareceram. E ele diz: fiquei só e desamparado. Meus filhos destituíram-me de todos os bens, as minhas posses foram todas assenhoreadas por eles. E, por fim, quando estava no Vale dos Imundos, eu não aguentei. Eu comecei a querer alguma coisa diferente. E ele foge, indo longas jornadas a pé, até que ele encontra um outro companheiro, um outro carroceiro que o leva até a casa do caminho. E ele vai dar esse testemunho para Gamaliel, e Gamaliel vai usar esse artifício que a casa do caminho ela não deveria ser tocada porque ela prestava um serviço à comunidade, pelo atendimento às pessoas em dificuldades do corpo ou dos velhos abandonados. Então, ela não poderia ser tocada, não só por causa disso, mas também pelo caráter judaizante de Tiago, que era de uma fidelidade às primícias da Torá, vamos dizer assim, e ele não abria mão disso. Então, graças a esses dois pesos, né, o trabalho assistencial e a rigidez de costumes, como se for uma sinagoga de Tiago, é que a Casa do Caminho permaneceu durante muito tempo. E isso me fez lembrar que 300 anos depois, no livro que é interessante, A Esquina de Pedra, do Wallace Leal Rodrigues, que fala sobre uma comunidade cristã no ano 311, na Capadócia, na cidade de Sebaste. E lá se estudava isso que eu achei muito interessante. 300 anos antes, ou seja, na próxima contemporânea de Jesus, Barnabé, o apóstolo, reunira naquela região os primeiros seguidores, fundando um núcleo naquela cidade, em uma casa de uma senhora amiga, viúva de um pedreiro, aonde hoje a igreja estava assentada. Ou seja, 300 anos tinha aquela comunidade. E ali, os pergaminhos estudados frequentemente datavam dos primeiros tempos. E um dos pergaminhos era a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Era uma relíquia preciosa,
uma cópia grafada com a própria letra de Barnabé. E eles estudavam, né? Em 300 anos, a igreja sobrevivera pela sua feição de a casa do caminho, acolhendo loucos, estropiados, órfãos, fracos e perseguidos, de braços e corações abertos. Né? E vai dizer que, uma vez atendida aquela comunidade ao fisco romano, o excedente abastecia a despensa comum, era uma comunidade. E o dinheiro só tinha uma finalidade, para libertar escravos infelizes, sobretudo os mais velhos, que não tinham mais forças para trabalhar, ou órfãos, para alimentá-los. Esses refugos do mercado, né, e os pequeninos órfãos, para atendê-los, mais 2 galpões foram erguidos. E depois, 40 pessoas dessa comunidade vai ser sacrificada por não quiseram abjurar Cristo, né, o cristianismo. Então, lembrando o psiquismo do mestre, né, como puderam essas criaturas, naquela situação, naqueles tempos, atender tão vasta clientela? O dinheiro era escasso, né? Era justamente o que o Marcelo havia comentado, é o psiquismo do mestre. Aonde tem o início de alguém querer trabalhar, Cristo está ali. Chega de qualquer lugar. A gente vê os casos de Bezerra de Menezes com Chico, chegar aquele caminhão de provimentos para atender os necessitados. Do nada começam a aparecer coisas, mas tem que começar. Né? E eu coloco aqui, ó, e atualmente, será que o psiquismo do mestre se modificou? Ou somos nós que nos distanciamos de seu psiquismo? É. E num texto final, estes são dias tumultuosos, uma mensagem de Bezerra, de 2008. Se de alguma forma viveis as alegrias dos avanços do conhecimento científico e tecnológico, desfrutais das comodidades que proporcionam ao lado de centenas de milhões de espíritos sofridos e anatematizados pela enfermidade, pela fome, pela dor, quase esquecidos, também são os dias de acender a luz do amor em vossos corações, para que o amor distenda as vossas mãos na direção deles, os filhos do Calvário, mas não apenas deles, mas também dos filhos do Calvário no próprio lar, na casa espírita, na oficina de dignificação pelo trabalho, no grupo social. Então, era isso aí, amigos. Seriam as nossas considerações a respeito desse psiquismo que nos comove e nos emula para trabalhos melhores dentro da casa a que chamamos a servir. Muito obrigado. Eu queria dizer, Vitor, que durante a sua exposição eu fiz uma viagem à Casa do Caminho. Eu acredito que outros também tenham feito. E lembrando de o quanto essa casa inspirou outras casas que tentaram seguir neste modelo que de fato estava a todo instante atendendo a esses filhos do Calvário. Agora nós vamos convidar o nosso querido Lincoln para que ele possa tecer os seus aprofundamentos. Muito obrigado, Tânia. Abraço com muito carinho o Marcelo, que está conosco hoje, o Vitor, nesta equipe de trabalho desses estudos, nesta data. E envolvemos também com muito carinho os amigos que estão nos acompanhando através das redes sociais e aqueles que nos acompanharão também de futuro, já que este estudo fica à disposição daqueles que o desejarem assistir em qualquer momento. Nós verificamos neste capítulo que, além dos aspectos voltados à caridade, já tão bem mencionados pelo Vitor, o nosso Manuel Filomeno de Miranda, ele sempre aproveita oportunidades de conhecimentos e alertas relativos à prática espírita, seja em caráter individual, seja também no caráter do movimento espírita. E ele fez uma abordagem neste capítulo a respeito
de certos desvios no funcionamento da casa espírita com relação à sua gestão. Mas, para iniciar isto, nós vamos ler aqui exatamente as palavras dele quando inicia este capítulo, dizendo quando se compreender que o centro espírita é um reduto dedicado à paz e um santuário para a comunhão com Deus, embora a ausência de símbolos e quaisquer outros sinais exteriores habituais nos institutos religiosos, maior respeito e devotamento serão dedicados aos labores que nele têm lugar. Esta frase inicial foi uma introdução ao que ele mencionaria na sequência mais adiante do texto com relação a algumas características em que a casa espírita é tratada como uma empresa em situações ou conotações que não corresponderiam exatamente ao desejável. Então, aqui está claramente definido, ou estão claramente definidas, determinados objetivos do centro espírita. Mas chamou a atenção também o que ele colocou entre vírgulas aqui, embora a ausência de símbolos e qualquer outros sinais. Por que ele coloca isto? Está implícito nesta frase um alerta de que no centro espírita nós não devemos colocar esse tipo de símbolos ou outros sinais exteriores da prática da fé tão de costume de outras religiões. E o alerta é válido porque muitos de nós somos egressos de outras religiões e, às vezes, tentamos introduzir na casa espírita determinadas práticas que não correspondem à lealdade ou à pureza em que a doutrina espírita deve ser praticada a serviço do Evangelho de Jesus e dentro daquilo que foi preconizado por Allan Kardec em toda a codificação. Então, é importante deixar essa ressalva, especialmente deveríamos buscar aqui as orientações ao Centro Espírita, que é um livreto publicado pelo Conselho Federativo Nacional, aos cargos e coordenação da Federação Espírita Brasileira, que representa o somatório de um trabalho desenvolvido por várias federações espíritas do nosso país, que sentam-se em grupos de trabalho, analisam todas as questões da gestão das casas espíritas, nos seus aspectos doutrinários, administrativos e qualquer outro assunto, e ali eles colocaram, então, nesta obra, Orientação ao Centro Espírita, publicado pela Federação Espírita Brasileira, as informações necessárias aos nossos estudos para que, catalogando aquilo que já está praticado e referendado como o mais ideal para o movimento espírita, possamos trabalhar mais seguros em relação a isso. E o Marcelo destacou aí algo muito importante, que o Centro Espírita, e que é colocado aqui por Manuel Filomeno no segundo parágrafo do texto dele, erguido e mantido pelas vibrações mentais e realizações espirituais dos encarnados e dos desencarnados, torna-se uma ilha de harmonia no mar tumultuado das paixões humanas em desenfreio total. Aqui vemos a corresponsabilidade nossa no campo dos encarnados na gestão da casa espírita. Jamais haveremos de conduzir este trabalho somente pelas nossas próprias limitações. Os espíritos aí estão presentes nas diversas atividades do Centro Espírita, acompanhando reuniões públicas, reuniões mediúnicas, grupos de estudos, a evangelização infanto-juvenil, os trabalhos dedicados à assistência e promoção social, enfim, em todas as áreas de trabalho da Casa Espírita, que quando abre as portas, acolhe as pessoas que procuram aquela instituição para o seu consolo, mas também para as suas necessidades materiais, muitas vezes, né? Então, nós vemos que jamais deveremos apartar-nos dessa tomada de consciência de que esse trabalho é conjunto. Ele é realizado por ação dos encarnados e por ação dos desencarnados. Porque os espíritos, ao mesmo tempo em que nós trabalhamos certos aspectos vinculados às necessidades pessoais e materiais e também espirituais das pessoas que nos procuram e que são conduzidas ali para o atendimento fraterno e o acolhimento necessário, os espíritos estão sempre junto conosco, porque eles têm conhecimentos a respeito daquelas pessoas, daqueles irmãos encarnados que nós não temos, e inspiram muitas vezes
a todos nós, trabalhadores do Centro Espírita, a conduzirmos uma abordagem com as pessoas de acordo com as suas necessidades reais. Então, verificamos que neste exercício da gestão do Centro Espírita, evidentemente vão acontecer situações em que espíritos vulgares estarão invadindo as instituições para provocar, como já sabemos, distúrbios no movimento que procura restaurar o Evangelho de Jesus através do Consolador que recebemos na codificação espírita. E já conhecemos nesta obra mesma que estamos estudando aspectos em que espíritos inferiores, ou os denominados espíritos das trevas, porque ainda estão caminhando nas trevas morais, reúnem-se para combater o Cristo. E hoje, no planeta, a frente de trabalho mais fiel aos ensinamentos de Jesus é o Espiritismo. E o movimento espírita, então, está sendo visado sobre vários aspectos. E não foi diferente neste momento em que Manuel Filomeno aborda essa questão neste capítulo, porque quando Bezerra de Menezes chegou ali junto com a equipe para procurar socorrer aqueles irmãos daquela casa que estavam em determinados desvios da gestão do trabalho dela, verificou-se então que a casa havia crescido muito, ela estaria sendo conduzida de uma forma como uma empresa, mas não uma empresa no sentido do acompanhamento do trabalho social, do trabalho doutrinário, em bases do amor evangélico. Havia aí um desvio em relação a isso, porque estava se conduzindo a instituição nos moldes de uma empresa comercial, de uma empresa do mundo, vamos dizer. Então, foram contratados especialistas na área de comunicação, e aí contratam-se outras pessoas também, empregados para trabalharem na casa espírita. Aqui podemos estender também essa situação às federações espíritas do nosso país, que tem voluntários, um corpo de voluntários que se dedica, como temos nas casas espíritas, mas também, dependendo do tamanho das necessidades, são contratadas pessoas no mercado, profissionais, para atender às necessidades materiais da administração, da gestão do centro espírita. Mas o alerta que Manuel Filomeno nos traz é que essa gestão daquela casa especificamente estava, se de alguma forma, perdendo o seu sentido de fraternidade, de solidariedade, através da frieza de certos funcionários que eram contratados no contato com as pessoas que frequentavam aquela casa. Então, diz ele que quando isso acontece, empurram-se Jesus e o amor portas afora, para usar as palavras dele, mantendo-se então os nomes, né? O nome da casa espírita, os seus objetivos, mas traindo esses objetivos na maneira de agir e atuar em relação à administração. E isso aconteceu naquela casa que estava ali sendo abordada. E dentro desse assunto, nós recordamos de uma matéria ou de uma página que o espírito Joana de Ângeles escreveu em 2005. Vejam, 10 anos antes de ser publicado este livro que nós estamos estudando aqui, que é o Perturbações Espirituais, que foi publicado em 2015. Este assunto já havia sido abordado por Joana de Ângeles em uma página do livro Libertação pelo Amor, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ela, então, faz um pequeno relato na introdução desse texto, falando da empresa do mundo, o seu trabalho normal de estruturação dentro de planejamentos adequados, na organização de uma empresa como só ia acontecer, nos controles necessários, tudo isso são elementos da ciência administrativa utilizado pelas empresas do mundo, que tem na sua vida ou na sua existência como empresas nos diversos ramos de negócios, a sua maneira de agir, as concorrências próprias de mercado, onde muitas atuam de forma desleal, outras atuam de forma digna e ética, mas nós sabemos que dá uma determinada selvageria, vamos dizer, muitas vezes nessas concorrências de mercado. E dentro das empresas também, nós temos, e Joana de Ângeles comenta, que tem aqueles aspectos em que as pessoas que trabalham na empresa competem umas com as outras, às vezes até de forma desonesta, desleal, para ter a sua ascensão dentro daquele trabalho, para servir e produzir mais,
porque a produtividade tem a sua remuneração, a produtividade tem as suas recompensas. E essas pessoas, então, agindo dentro dessas empresas, não têm aquele estilo de tratamento mais adequado. Inclusive, ela fala que vai se perdendo nessas empresas os conceitos de simplicidade, de abnegação, onde o interesse imediato passa a ser o lucro. E dentro disso, Joana de Ângeles menciona que as empresas não têm alma e nem pulsa nesses mecanismos automáticos qualquer tipo de coração. E nós verificamos isso exatamente. Exceções acontecem, sem dúvida. Há administradores que são bastante humanos com relação a isso, que lutam pelos direitos dos seus empregados, atuam de uma maneira honesta e justa no mercado, mas, digamos assim, na sua maioria, as empresas realmente, como ela fala, não têm alma. Porque ela diz também que o pensamento empresarial ele é linear, é direto, é calculista, destituído de sentimento e de amor, de misericórdia e de compaixão, que são elementos presentes em nós, pessoas. E se esses sentimentos não são transferidos para a ação dentro de uma empresa, nós vamos ver, então, essa definição que Joana de Ângeles nos traz. Então, é verdade, ela diz, e reconhece que elas trazem muitos progressos para o nosso planeta, sem dúvida, mas também promovem muitas misérias, promovem muitas violências, violências morais, violências econômicas e violências sociais. Basta, então, nós olharmos na estruturação socioeconômica de nosso planeta e vamos verificar que ainda temos muitas injustiças ou desabrigos sociais para muitas pessoas, às vezes, pelo tratamento que são dados a profissionais, muitas vezes, que não são considerados aptos ou adequados e são despedidos sem sem maior valorização. Então, as regras dessas empresas são muito frias, diz ela, não têm os seus componentes espirituais muitas vezes. Mas ela diz que com Jesus a empresa é de solidariedade, é de benevolência, é de paz. E claro, nela não há lugar para os rigores e as exigências que ferem a fraternidade, o respeito pelas vidas, pelo sofrimento, pelos operários menos valiosos. Olha que interessante, aqueles que não são tão hábeis ou se apresentam mais morosos. Ou seja, a empresa de Jesus não demite simplesmente porque a pessoa não atende os requisitos próprios de agilidade nos seus trabalhos ou que sejam considerados menos valiosos. A empresa de Jesus procura restaurar o indivíduo na sua dignidade, na sua capacitação, dando-lhe as orientações adequadas para se reposicionar naturalmente nas tarefas que está cumprindo. Mas existe, segundo ela, essa tentação de trazer para o serviço do mestre técnicas esdrúxulas e códigos frios e as atitudes autoritárias dos empresários dominadores e, naturalmente, ameaçando a verdadeira caridade que deve nortear a bandeira erguida pela doutrina espírita. Então, aí vemos um alerta grave que nos faz também Joana de Ângeles, isso no ano de 2005. Então, pensando sempre em ganhar dinheiro e melhorar a aparência do trabalho, compromete-se muitas vezes a simplicidade e o sentimento de humildade que deve nortear o comportamento de todos nós enquanto gestores da casa espírita. E ela, então, traz para a gente recomendações. Inicia dizendo: vigia as nascentes do coração, de onde brotam os bons como os maus pensamentos, e tem cuidado. Então, vejo um alerta a nós como administradores da casa espírita. Não importa se estamos em níveis de comando na diretoria ou em nível de trabalhador que estamos nas atividades mais simples dentro da casa espírita, vigiemos as nascentes do coração, para que neste posto de trabalho sejamos a representação do Cristo diante dos corações que procuram a casa espírita. E nós desconhecemos, muitas vezes, o esforço que fazem os espíritos para fazerem chegar às nossas casas espíritas irmãos nossos que são conduzidos por eles para receberem o atendimento adequado segundo as suas necessidades reais. E, naturalmente, em profundidade, estamos falando aqui das necessidades morais, sem dúvida.
é o consolo para as aflições, é o abraço amigo, é o esclarecimento que deve ser entregue e assim por diante, né? Então, ela recomenda que, dentro dessa vigilância, não nos deixemos arrastar pelos palradores ou os faladores mercadológicos, entusiastas em favor de transformações imperiosas e imprudentes, os sonhadores do mundo que não conhecem as regras do Evangelho e nem a conduta espírita. Então, são palavras muito claras que nos traz a benfeitoras, porque, diz ela, a empresa de Jesus é diferente. Ela é preservadora da união de todos os seus membros, sem jamais ter lugar a um campeonato da dissensão. No seu estatuto, o maior é sempre o que melhor serve, e não aquele que mais se exalta. A disputa de posições de relevo no trabalho espírita será dentro do esforço de ser o mais devotado servidor da causa a que está servindo. Então, o candidato e os candidatos ao trabalho na casa espírita serão tratados com fraternidade, serão tratados com humanidade, não somente aqueles que são voluntários do serviço na seara do Cristo, servindo na casa espírita, mas assim como também aqueles que são contratados com remuneração de acordo com a legislação, sem dúvida. Então, ela diz, inclusive, que não se dispensa com qualquer razão leviana ou por ingratidão a qualquer trabalhador que sirva na casa espírita. E ela fala também que a empresa de Jesus, na atualidade, ainda deve inspirar-se no programa e na ação da Casa do Caminho, erguida por Simão Pedro em Jerusalém nos dias apostólicos. Ele traz para nós aqui essa mesma referência. E Joana, 10 anos antes, já falava também. E é natural que seja assim. Dentro da universalidade do conhecimento espírita, nós vemos, então, vários espíritos com opiniões coincidentes, e é isso que traduz um elemento importantíssimo para analisarmos aquilo que se entrega hoje, especialmente nas redes sociais, como espíritas, e vamos verificar se aquilo que está se transmitindo corresponde a ensinos de espíritos dedicados e benfeitores da humanidade, ou se é apenas a opinião de um espírito em particular. Mas verificamos, então, que a Casa do Caminho segue sendo a referência maior para todos nós buscarmos o funcionamento da casa espírita. E ela diz: respeitar a modernidade, sim, porém, não permitir que alguns dos métodos de comportamento minem os compromissos para com a bondade e para com o bem. Nessa empresa, a empresa de Jesus, os métodos são especiais e não compatíveis com os daqueles das organizações mundanas. Não podemos, então, confundir. Vamos, sim, segundo o que ela orienta, utilizar toda a ciência administrativa para fazer o gerenciamento e a gestão da casa espírita, mas colocando acima delas o Evangelho de Jesus, sem dúvida. Então, nós vemos aqui que devemos, como ela fala, terminando na sua mensagem, tem cuidado, então, com o mundo e as suas armadilhas. Leva Jesus a ele, leva Jesus ao mundo, e não o tragas, nem implantes os seus métodos na empresa de Jesus. Palavras muito claras para todos nós, um alerta muito, muito lúcido em relação a isso. E para concluir, irmãos, eu vou somente ler aqui um pensamento do espírito Lins de Vasconcelos, que foi transmitido numa mensagem endereçada à Federação Espírita do Paraná pelos seus 120 anos de fundação, que aconteceu agora, dia 24 de agosto deste ano. E o espírito Lins de Vasconcelos, que é o mentor da Federação Espírita do Paraná, ele nos fala a respeito do ser espírita. E vamos ler aqui apenas um trechinho, onde ele fala que ser espírita, neste momento, é um grave desafio que não pode ser desconsiderado, empenhando-se as resistências morais e as recomendações doutrinárias ao seu comportamento. O abandono do centro espírita, trocando-o pelas comodidades domésticas, como está acontecendo agora nessa fase da substituição das nossas atividades por atividades virtuais, que são altamente necessárias e muito úteis para a divulgação do espiritismo,
mas ele abre um alerta aqui que nós não devemos abandonar a casa espírita, porque o centro espírita ele é a célula máter do espiritismo, onde se pratica a meditação, o estudo e a convivência com a dor do próximo, a vivência do evangelho. Instrumentos modernos, tecnologia utilizadas adequadamente beneficiam muito a doutrina espírita, como podemos ver o que aconteceu durante a pandemia. Nunca houve tanta divulgação do espiritismo quanto nesses momentos. Então, mas temos que ter o cuidado de não transferir plenamente uma atividade para outra, a fim de não prejudicarmos os aspectos doutrinários e a convivência com os corações sofredores. Então, ser espírita neste momento de perturbação e calamidades é um convite à ação do bem de qualquer espécie. Então, queridos irmãos, estas são as considerações que tínhamos a respeito do assunto, da importância que tem nós buscarmos a gestão da casa espírita na sua administração em geral, dos trabalhadores ao maior, na expressão da representação legal, até aquele mais simples que serve uma água fluidificada ou que encaminha para uma atividade, buscarmos ter sempre Jesus como o farol que há de iluminar todo o nosso trabalho dedicado na seara do seu Evangelho. Muita paz a todos. Então, nós encerramos este capítulo 13º com a reflexão trazida por Manuel Filomeno de Miranda no primeiro parágrafo. Que saiamos desse estudo compreendendo que o centro espírita é o reduto de paz, é o santuário de comunhão com Deus. Que possamos, então, exercer a nossa função na casa espírita com todo este conhecimento que estamos adquirindo, nos esforçando para poder doar o melhor que está dentro de nós mesmos. Cada um tem o seu papel, tem a sua função, desde a mais simples função até as mais complexas. Todos fazemos parte de um conjunto, onde cada peça é fundamental para a harmonia deste conjunto. Que Jesus nos abençoe. Aguardamos vocês para o próximo estudo. Muita paz.